Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui novamente com vocês. Sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia, tá? Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu comentário. Tá bom, meus queridos? O assunto de hoje é um assunto bastante importante e perigoso também. Por que perigoso? Porque quando nós tratamos de assuntos aí muito profundos, né? Muitos detalhes, principalmente na questão espiritual aí, que mexe com as coisas espirituais malignas, né? Às vezes, nós recebemos algumas retaliações, então nós temos que nos preparar, tá? Em oração, jejum ali, para quando vier essas retaliações aí, nós suportarmos aí e nós vencermos, tá bom, meus queridos? Então, o tema do vídeo hoje é os 7 demônios da blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu fiz um vídeo anteriormente falando sobre isso, mas lá eu não dou os detalhes que eu vou dar nesse vídeo, por isso eu digo para vocês ficarem até o final do vídeo, porque é muito importante isso aí que eu vou passar para vocês, tá bom? Eu não dou muitos detalhes no outro vídeo, eu falo mais sobre a questão da situação, do segundo estado, né? Propriamente dito, da pessoa que é pior do que o primeiro, mas eu não entro ali em detalhes de quais espíritos são, quais são as suas características ali, como é que agem na vida das pessoas, tá bom? Então peço para vocês ficarem até o final do vídeo, porque são informações novas para vocês que acham aí que blasfemaram contra o Espírito Santo, tá? E isso vai tirar aí muita dúvida aí que vocês estão tendo acerca desse assunto, tá bom? Então vamos lá. A Bíblia vai falar aqui no livro de Mateus, a gente tem que pegar, né, o livro de Mateus como base, né, aqui o versículo base, para a gente explanar em cima desse assunto, tá? O versículo base está lá em Mateus 12, a partir do versículo 43, né? Jesus vai falar ali, antes do versículo 43, ele vai falar sobre toda aquela situação ali da blasfêmia, né? Como a atribuição das obras do Espírito Santo a Beelzebul ali. Ele vai falar sobre a questão das palavras, né? Pelas tuas palavras será condenado, pelas tuas palavras também será justificado. Ele vai falar ali sobre a questão ali da blasfêmia, né? Propriamente dita, que os fariseus estão pensando, depois eles falam ali, naquele momento que está expulsando aquele demônio daquele rapaz, né? Então Jesus ele vai dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável quando atribuído ali às obras do Espírito Santo, as obras que ele estava fazendo a Beelzebul, tá? Onde está o perigo da blasfêmia, atribuir, né, as obras do Senhor a Beelzebul ali com todos ali aqueles detalhes que ele vai dizer ali em relação a isso aí. E, como nós sabemos, todas as vezes que nós cometemos um erro contra Deus, contra o Espírito, nós sentimos ali, vamos sentir da parte do Espírito Santo o desejo de arrependimento, o desejo de se voltar para Deus novamente, se reconciliar, tá? E os espíritos malignos que atuam nessa área, eles não atuam de forma permanente, tá? Os espíritos, e cada um tem uma função específica e ele vai atuar ali segundo ali o tipo de liberalidade, de liberdade que você dá para ele atuar na sua vida, tá? Mas, contudo, ele não tem total domínio sobre a sua vida, tá? Enquanto você está ali buscando ao Senhor, enquanto você está ali na perseverança, às vezes acontece um deslize ali, outro lá, mas os demônios não têm total poder sobre a sua vida. O que é o contrário da blasfêmia contra o Espírito Santo, onde todos esses espíritos malignos, eles passam aí a ter total controle aí, permanente na vida da pessoa. Então eu vou dizer a vocês aqui que espíritos são esses. Mas vamos ler aqui o que diz o versículo de Mateus 12, versículo 43. Ele vai dizer o seguinte, olha: e quando o espírito imundo tem saído do homem, ainda, né, tem saído do homem, né, ele anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. O que significa isso? Ele vai voltar para aquela casa onde o Espírito deixou limpo. Ou seja, o Espírito Santo entrou, deixou limpa, adornada, bonitinha, organizada, para depois aí o próprio Espírito não dizer, ficou uma bagunça, não. Deus é um ser que ele vai deixar a casa limpinha, bonitinha e tal, né? Então o que acontece? O Espírito volta e encontra a casa adornada, varrida, limpa, tá? Ele encontra a casa limpa e desocupada, tá? Então vai
e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Olha só, o termo é piores do que ele. Piores do que ele. Então significa, esse espírito aqui é uma espécie de chave, vamos dizer assim, é o espírito que abre a porta, né, para a entrada desses espíritos malignos aí. Então leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habita ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Olha só, são os últimos atos piores do que os primeiros. Por que a Bíblia diz últimos atos? Significa que são as últimas práticas da situação da blasfêmia diante ali. Aquelas últimas práticas ali serão as piores. Então, os últimos atos dessa pessoa serão os atos que levarão ele infelizmente, ali para o inferno. Tá? E o que a Bíblia vai dizer é o seguinte: entra 7 espíritos malignos. Tá? Esses espíritos entram e passam a habitar na vida dessa pessoa, e eles começam ali a atuar de forma permanente aí na vida dessas pessoas. Então, eu vou deixar aqui, eu fiz aqui um vídeo, um gráfico, para vocês entenderem, e depois que eu passar esse gráfico, né, esse gráfico falando sobre esses espíritos, em seguida eu vou continuar explanando para vocês entenderem aí de forma clara, né, sobre essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, e que vocês aí não cometeram esse pecado, tá bom? Vou deixar aqui o gráfico e logo após eu vou explanar mais um pouco, tá bom? Conheça agora os 7 espíritos malignos que passará a atuar permanentemente na vida de quem realmente cometeu a blasfêmia contra o Espírito. E o primeiro é o espírito da incredulidade. Esse espírito atuará sempre ativo e arrancará todo sentimento de fé relacionado a Deus e à religião. Tornará o homem capcioso, desprovido de qualquer esperança de convencimento. O segundo espírito é o do desprezo. Este espírito maligno atuará permanentemente sobre o blasfemador, trazendo repulsa à obra remidora de Cristo. A falta de consideração e apreço será tão profunda que fará o homem desdenhar de Cristo. O terceiro é o espírito da arrogância, e atuará aumentando incessantemente a arrogância, aumentando o complexo de superioridade, fazendo com que o pecador não se sujeite mais a Deus e o menospreze, e também menospreze o sacrifício de Cristo. O quarto é o espírito do orgulho. Ele atuará de forma a fazer com que o blasfemo tenha uma vaidade exagerada. Este orgulho maligno fará com que o pecador perca a humildade e reconheça seus pecados. Desta forma, nunca pedirá perdão a Deus. O quinto espírito maligno é o da frieza espiritual. Ele fará com que o pecador perca totalmente a sensibilidade e o desejo de ouvir a voz de Deus, e se perderá completamente no caminho e ficará sem direção, e se apegará a uma centelha de luz que para ele será na verdade, mas é completamente enganosa. O sexto espírito maligno é o espírito da rebeldia. Esse espírito fará com que o homem se rebele completamente contra Deus e seus princípios, atribuindo constante e permanentemente que o Senhor não pode ou nunca teve domínio sobre ele. Por isso, não lhe deverá obediência e respeito. O sétimo é o espírito da iniquidade. Esse espírito maligno levará o réprobo à rejeição permanente a tudo que seja moral e princípios. Ele é a se opor à equidade divina. Fará com que o homem se torne perverso e injusto em toda a sua essência. Então, meus irmãos, vocês perceberam aí que cada espírito maligno ele tem uma função específica na vida da pessoa que realmente blasfemou contra o Espírito Santo. Isso aqui não é esses espíritos que eu mostrei aqui, eles não são espíritos que vão atuar de forma aleatória. Não, eles vão atuar permanentemente da vida daquela pessoa que realmente cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você percebe ali que o espírito da iniquidade, que é o último espírito, ele tem ali uma função ali de fazer o homem ser inimigo de todas as coisas relacionadas a Deus, né? Contra a equidade, contra os princípios, contra a palavra de Deus. Tá? É um espírito que vai atuar na vida da pessoa, fazendo com que ela não tenha nenhum tipo ali, não faça nenhum caso sobre a questão do pecado,
né? É um espírito que vai fazer a pessoa se tornar um pecador deliberadamente. Não vai ter nenhum tipo ali de receio sobre o pecado, nenhum tipo de sensibilidade em relação ao pecado, às coisas puras, às coisas ali santas de Deus. Tá? Esse espírito da iniquidade é aquele espírito que leva os homens a blasfemarem contra Deus. Lá em Apocalipse 18, se não me engano, 18 é 8. Depois eu vou deixar aqui para vocês aqui o versículo, onde a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor, o anjo do Senhor derrama a sua taça ali sobre o sol, e o sol se aquece, né? E queima os homens, e os homens blasfemam, mesmo assim blasfema contra o Senhor que tem poder ali sobre aquelas pragas, né? O mesmo espírito que atuou na vida, né, de Satanás, que é o espírito da iniquidade, ele vai dizer assim lá em Ezequiel 11 em diante, ele vai dizer assim: até que se achou iniquidade no coração dele, até que se achou iniquidade, por isso ele foi lançado. Então, inimizade com Deus, né? Os outros espíritos, arrogância, incredulidade, prepotência, frieza espiritual, todos esses espíritos aí vão atuar na vida dessa pessoa que cometeu a blasfêmia do Espírito Santo de forma total, de forma permanente, tá? Porque naquele momento o espírito de vida saiu e entrou o espírito, né, ali que traz ali a morte eterna, tá? E tem também esse espírito também que resumindo tudo, na verdade, quando esses espíritos começam a atuar na vida da pessoa, esse espírito vai levar, praticamente a pessoa leva à morte eterna, tá? E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte, e esse espírito da morte também, ele também é descrito na Bíblia, tá? Ele também é descrito na Bíblia. E é ele que é responsável por tragar a vida daquelas pessoas que cometeram o pecado deliberadamente ou um pecado imperdoável, como é a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse espírito da morte, ele só tem poder na vida da pessoa por meio do pecado, tá? E ele também não atua de forma também permanente na vida da pessoa, enquanto a pessoa não blasfema contra o Espírito Santo, tá? A pessoa vai acumulando pecado sobre pecado, a questão aí da rejeição permanente, né? Vamos dizer assim. A pessoa vai acumulando pecado sobre pecado até o momento que o salário do pecado vem, que é a morte. Então, tanto é que a Bíblia vai dizer que esse espírito, né, ele é tão perigoso, que a Bíblia vai dizer que ele vai ser o último a ser lançado no lago de fogo junto com o inferno. Ele não é subordinado a Satanás, tá, meus queridos? Então é isso. Aquela pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, ela acaba adquirindo e acaba sendo possessa por esses espíritos malignos. E o mais impressionante de tudo é que ela não sente isso. Ela não sente que ela está sendo possuída por espíritos malignos. São influências constantes, só que praticamente imperceptível. Para ela está vivendo uma vida normal, uma vida normal, né? Sem julgamento, sem nada. Ela não sente receio, não sente medo, não sente pavor, não sente angústia, não sente desejo de arrependimento, não sente nenhum tipo de... não acha que deve dar satisfação a Deus por nada, é totalmente rebelde, né? Então, está muito enganado as pessoas que acham que a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo vai ficar pelos cantos chorando, choramingando, achando que cometeu blasfêmia, ou pedindo ajuda, buscando ajuda. Muitos de vocês vêm aqui buscando ajuda, buscando respostas sobre essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso não é sinal, nem atributo, e nem tipo de atributo ou sinal de que você cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Não trata de um pecado imperdoável, porque esses sentimentos que você sente são sentimentos claramente guiados pelo próprio Espírito Santo, tá? Busca de ajuda, busca de conselho, tá bom? Não é uma evidência clara, tá bom? Todas as pessoas que buscam conselho, ajuda, por achar que cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, é uma evidência clara de que eles não cometeram blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá, meus queridos? Então, esses espíritos malignos aí, eles só vão atuar na vida da pessoa após a blasfêmia contra o Espírito Santo. E quem comete a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele não vai sentir
nenhum tipo de sentimento desse que eu falei aqui para vocês, tá bom, meus queridos? Então pode ficar despreocupado, tá bom? Fiquem na paz, vocês não cometerem esse pecado imperdoável aí de blasfêmia, tá bom? Viu? Continue orando, buscando, perseverando, que uma hora a vitória vai vir sobre a sua vida, tá bom? Os pensamentos intrusivos vêm, os pensamentos para atrapalhar a sua mente, para trazer sua paz, tudo isso aí, às vezes, influência do inimigo, né? Razões externas, também pode ser alguma coisa relacionada aí já a uma questão psicológica. Você precisa fazer aí um acompanhamento mais específico, tá bom? Um toque religioso, tá? Essas coisas que vêm para perturbar a nossa mente, tá, meus queridos? Então não se preocupe, não há blasfêmia contra o Espírito Santo. Se você está aqui assistindo esse vídeo, procurando conselho, procurando aí entendimento sobre o assunto, você não cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo, tá bom, meus queridos? Fica na paz, tá bom? Talvez você possa estar pensando assim, irmão, eu vi aqueles espíritos malignos ali e eu pensei, coisa de Deus. Não, tire isso da sua cabeça, não existe isso, tá bom? Pensamento intrusivo, pensamentos involuntários, não consuma pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, tá bom, meus queridos? Então fica na paz. Esse aqui foi mais um vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, compartilha com outras pessoas aí, mas ora, tá bom? Vigia, consagra a sua vida, porque esse tipo de conteúdo aí acaba aí mexendo com coisa espiritual séria, tá? E você precisa estar aí bloqueado, guardado, blindado aí pelo Espírito Santo, para você não receber a retaliação aí, depois de estar sofrendo algumas retaliações aí e não tá sabendo resolver, tá bom? Fica na paz, tá? Em nome de Jesus, vocês não cometeram blasfêmia. Até o próximo vídeo, se Deus se permitir. Tchau para vocês, não se esqueça de se inscrever no canal.